Será que é possível curar o medo? Será que é possível viver sem medo? Será que existe mesmo, de fato, algum tipo de remédio, algum tipo de processo, algo que tire todos os nossos medos, que tire o medo do ser humano? Bem, é sobre esse tema que a gente vai falar. Mas antes disso, quero te fazer um convite. Se você ainda não assinou o meu canal, assina o meu canal e lembra de clicar no sininho para que você possa receber as atualizações, os vídeos, os novos vídeos que vão surgindo. Assim que eles surgirem, você recebe no seu smartphone. Bem, mas vamos falar de medo hoje. Bem, para falar de medo, eu queria primeiro te dizer o seguinte: o medo é um dos sentimentos básicos do ser humano. A gente tem que pensar o seguinte: vou usar uma metáfora agora que talvez me ajude muito, não é? Pensa num computador. Você foi ali na loja e comprou um computador. No computador vem um sistema operacional, certo? Nós temos lá um sistema operacional que é base, que vai fazer com que aquele computador funcione. Nós também temos um sistema operacional. E no nosso sistema operacional, algumas emoções básicas já vieram colocadas, como alegria, tristeza, medo e raiva. Portanto, o medo é algo do nosso sistema operacional. É muito básico. E sendo básico desta forma, não dá para imaginar que a gente vai acabar com medo. Então, se alguém um dia disse para você que existe um processo, que existe uma cura para todos os medos, não. São medos específicos que podem ser trabalhados. Mas o medo, tem um outro aspecto do medo que eu também queria te dizer aqui agora. O medo, desde que o ser humano existe, o medo existe porque faz parte do seu sistema operacional e ele é positivo. Sim, ele é positivo, porque ele faz parte também do nosso sistema de proteção. Vou te dar um exemplo: você vai atravessar uma rua, por que você olha dos dois lados? Você olha para que você não seja atropelado. Você olha para se proteger, para proteger a sua vida. Então o medo é uma proteção também. Será que dá para a gente viver sem essa proteção? É lógico que não. Nós precisamos do medo. O medo é importante para a gente. Ele é muito importante. Então veja, o medo tem esse outro aspecto, um aspecto de proteção. Agora, talvez você se pergunte aí, você entra porque você viu, lógico, viu o título do vídeo, você quer saber um pouco mais sobre essa emoção tão básica que é o medo. Mas o que a gente pode fazer em relação a determinados medos que a gente tem ou medos que são específicos? Bem, o primeiro passo talvez seja de avaliar, fazer uma avaliação mais profunda do que é que a gente sente medo de fato. Quando uma pessoa fala que tem medo, sempre existe algo que está além daquilo. Algo, na verdade, que está ali, algo que está por trás daquilo, né? Então, quando uma pessoa diz assim, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, talvez ela tenha medo de várias coisas, mas é necessário que a gente separe algumas delas. Eu não sei o que te trouxe até esse vídeo, mas certamente deve ser um tipo de medo específico. Talvez o medo de falar em público, talvez seja um medo de se posicionar, o medo de assumir uma determinada postura ou uma determinada condição. Eu não sei qual é o tipo de medo que você tem. Ou um medo que você tem de, sei lá, de repente perder tudo que você tem, o medo que você tem de morrer, não importa. Não importa qual seja o tipo de medo. Pega este medo agora. Vamos fazer um exercício. Pega esse medo agora e reflita. O que é que está por trás desse medo? O que é de fato, do que é que eu sinto medo? Pode ser que eu tenha medo do julgamento. Pode ser que eu tenha medo da exclusão. Na verdade, assim, tem uma pessoa ali que eu gostaria de me relacionar com ela. E eu tenho medo de falar com ela, eu tenho medo de ir até lá e de me declarar. E talvez este medo esteja ligado a uma questão de ser excluído dessa pessoa, de deixar de fazer parte do relacionamento dela, ou de ser mal interpretado. Então, primeiro eu preciso entender que medo é esse de fato que eu sinto. E uma vez que eu tenho entendido esse medo que eu sinto, legal que eu pudesse olhar para a minha própria história e entendesse qual foi o momento em que isso começou. Então a pergunta é, qual o momento em que isso começou? Em algum momento isso começou. Eu não sei quando, mas isso começou. Se eu consigo descobrir essa raiz, nossa, isso também já vai me ajudar. E vai me ajudar muito. Mas vai me ajudar muito porque a partir dali eu posso transformar algo e posso ressignificar algo. Dar um novo significado para algo. Mas nós temos um outro passo que talvez seja interessante para você também.
O outro passo é o seguinte, né? Uma vez que eu tenha reconhecido, uma vez que eu saiba exatamente qual é esse medo, um outro passo é me exercitar, criar músculos em relação a isso. Como? Como quando eu vou para a academia ou como quando eu estou estudando uma determinada matéria. Se você estiver estudando português, quais são os exercícios que você deve fazer? Os exercícios de português. Então, se você tem um medo de se expressar, crie condições para isso, mas condições onde você tem um controle maior. E aos poucos você vai ganhando confiança em relação a um determinado tema. E isso talvez possa te ajudar e possa te ajudar muito. Então, eu queria te dizer o seguinte, olha, o medo é bom, o medo é positivo, o medo é produtivo e você pode criar ações para vencer este medo que você sente de uma determinada, de algo muito específico na sua vida. Mas eu também posso te dizer uma outra coisa. Você também pode transformar esse medo em respeito e aí ele pode te ajudar muito. Eu tenho medo? Se eu tenho medo? Lógico que eu tenho medo. Eu tenho medo de vir aqui, de gravar um vídeo, de ser mal interpretado. Eu tenho medo de falar em público. Como você, como todo mundo. Eu acho que eu também. Mas o que eu faço? Eu controlo. Então, nós não deixaremos de ter medo, mas nós controlaremos o nosso medo. Nós colocaremos o nosso medo ali, sob nosso controle. E para cada um deles, em cada área específica da nossa vida em que surgiu um determinado medo, a gente pode assumir o controle. Isso é estar no controle. Agora, um exercício legal também é buscar instrumentos de autoconhecimento. E a gente tem um brilhante, e eu vou te falar de um deles. Nós temos um treinamento onde a gente trabalha com essas emoções básicas: alegria, tristeza, medo e raiva. E aí fica um convite para você. Quem sabe você possa vir fazer este treinamento. É o Leader Training, que é o LT. O LT é um treinamento que acontece no final de semana, começa na sexta-feira e termina no domingo. E se você quiser saber mais, não por mim, mas pelas pessoas que já fizeram o treinamento, vou te fazer um convite. Digita aí no YouTube depois, entra aí, busca TV Quatro Tempos. Basta entrar no YouTube, digita tudo junto, TV Quatro Tempos, e entre nos depoimentos das pessoas que passaram pelo treinamento. Você vai ver que maravilha que é, e pode ser que algum daqueles depoimentos lá, eles te motivem ou te estimulem a vir para dentro do treinamento e para se conhecer, para reconhecer sua própria história e encontrar ferramentas e instrumentos para controlar os medos que você tem hoje, para colocá-los agora na sua mão e a partir daí tomar novas decisões e conseguir alcançar verdadeiramente os seus objetivos. Bem, foi isso por hoje. Eu te vejo num próximo vídeo. Lembra de assinar e clicar no sininho e a gente se vê por aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, até logo.